gravar aqui também e vou liberar. Liberado? Pronto, já pode. Então, boa tarde a todo mundo. Esse é mais um evento do Grupo Gêmeos da UFSCar, Plataformização do Entretenimento, é o nosso 10º encontro. E hoje a gente tem a honra de receber a Gisele Begelman, desculpa, Gisele, a professora livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, artista, com pesquisas que abordam arte digital e preservação, arte e ativismo na cidade em rede e as relações com a arte contemporânea. A Gisele coordena grupos de pesquisa estéticas, o Grupo de Pesquisa Estéticas da Memória, no século XXI, e desenvolve projetos de intervenções artísticas no espaço público com mídias digitais. A gente recebe a Gisele aqui hoje para falar do livro Políticas da Imagem, mais recente trabalho dela, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, publicado pelo UBU. E esse assunto, aí está o livro, e que é um assunto em transformação o tempo todo, né? Que a gente precisa conversar, discutir e pensar a cidade. Esse livro reúne 6 ensaios, numa reflexão sobre o estatuto da imagem no mundo contemporâneo, e vem desde o surgimento da fotografia, depois do cinema, e o universo das imagens técnicas, que conhecem um processo de transformação radical no nosso tempo. O livro da Gisele fala sobre a imagem ter se tornado a principal interface de mediação do cotidiano, ocupando a comunicação, as relações afetivas, a infraestrutura, as estéticas da vigilância e os sistemas de escaneamento dos corpos na cidade. Só aí já tem assunto para vários meses, né, Gisele? Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui e poder bater papo sobre esse assunto. Eu vou dar a palavra para vocês. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa, senão é com a Gisele para a gente começar. João, fica à vontade, por favor. Seu microfone está trancado. Só quero agradecer à professora Gisele a presença dela aqui online, virtualmente, na UFSCar. É um prazer recebê-la. Gostaríamos de depois repetir mais adiante, no presencial, uma outra conversa, mas vamos passar de logo, né, a palavra à professora Gisele e agradecer muito, então, o seu espaço na agenda. Eu sei que sua vida é corrida, muitos compromissos, mas será um prazer ouvir as suas palavras. Estamos aqui a postos para depois também comentar. Obrigado, professora. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Eu começo primeiramente agradecendo a Cláudia Ertal pelo convite, pela iniciativa, pela paciência na negociação da data, e agradeço também ao professor João Carlos Massarolo por abrir esse espaço para que eu comente algumas questões aí abordadas no livro Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, essa belezinha aqui publicada pela UBU Editora recentemente. Para quem ainda não viu o livro, enfim, ele foi publicado em formato impresso e e-book, e é um dos volumes, é o volume mais recente da coleção Exit da UBU, enfim, que trata de questões contemporâneas diversas, da catástrofe ambiental, à asfixia contemporânea, passando agora também a contemplar esse nosso universo aí sobre as imagens. Esse livro ele foi escrito ao longo da pandemia, muito embora ele estivesse em gestação nos últimos 20 anos da minha vida. O livro reúne reflexões sobre as políticas da imagem presentes em vários projetos artísticos que eu venho desenvolvendo desde o começo dos anos 2000. E muito embora o livro não analise esses projetos, eu não comente as minhas obras no livro, é em torno dessas obras
que as principais discussões feitas nesse volume gravitaram. Eu acredito que a arte é uma forma de pensar o mundo e não de ilustrar o mundo, e é, portanto, um exercício de tensionamento do real. E não por acaso, os ensaios escritos para essa edição, que acaba de sair pelo Bu, são feitos todos em diálogo com obras de artistas pensadores, que numa constelação muito diversificada, que vai de Eisenstein a Antonioni, de Regiane Cantoni, Lucas Bambosi, a Harun Farok, Adam Harvey, Trevor Paglen, enfim, Joana Zilinska, uma série de artistas são convocados aí nessa discussão. Todos os ensaios são inéditos, muito embora eles retomem trechos, considerações que eu já publiquei em revistas que eu editei, colaborei, desde a Trópico, que era uma revista editada pelo Alcino Leite Neto no UOL, a revista Select, a minha coluna bimestral na revista Zoom, tudo isso está presente, assim como obras anteriores, como Futuros Possíveis, Memória da Amnésia, Coronavida. Contudo, todas essas reflexões aparecem agora discutidas exclusivamente a partir do campo das imagens e as suas relações com os novos formatos de criação, distribuição e controle que se interpõem aos processos de digitalização da cultura. Eu tenho evitado falar em cultura digital, porque isso me parece um pouco anacrônico, né? Se nós pensarmos qual é a esfera da vida que ainda não passou pelo processo de digitalização. De fato, me parece que a tendência é que nós paremos, né, de falar em cultura digital, que isso seja naturalizado, introjetado a um ponto semelhante. Gente, acho que tem um áudio que está vazando de algum lugar. Bruna, seu áudio, eu penso, pode. Desculpa, eu tenho um pouco de labirintite, então eu com fone de ouvido, e se eu ouço mais alguma coisa além de mim mesma, eu fico um pouco perdida. Obrigada, Bruna. Enfim, retomando, aí me parece um pouco anacrônico essa história de insistir em falar em cultura digital, em cibercultura, em virtual, quando nós já fizemos o download da internet, quando a vida se digitalizou, e talvez seja muito mais uma limitação de ordem semiótica e cognitiva. Nós ainda setorizarmos nesses termos, né? Penso que conforme os procedimentos digitais se tornem menos penosos, porque eles ainda exigem muito de nós, nós falaremos apenas de cultura e não em cultura digital ou em processo de digitalização. É só nós pensarmos, por exemplo, a nossa relação com a eletricidade. Muito embora nós tenhamos consciência que a eletricidade pressupõe um fluxo que vem desde do rio, que é convertido em energia hidrelétrica, as turbinas, as linhas de transmissão, nós simplesmente usamos energia elétrica, né? Nós acendemos a luz e não precisamos pensar em toda a sua cadeia produtiva, enquanto que no que diz respeito ao digital e especialmente às tecnologias de rede, como elas são ainda muito precárias, a presença das suas etapas
se faz muito evidente. Daí nós termos a consciência da qualidade da transmissão da nossa operadora, nós sentimos, aí nós percebemos a rede oscilar, o computador é outro dispositivo precário, então nós temos uma noção de qual é o sistema operacional, que a bateria acabou, que a bateria precisa ser recarregada. Tudo isso são aí evidências de uma tecnologia ainda em processo de formatação, né? A indústria é muito mais rápida do que a própria lógica industrial nesse caso, né? Enfim, eu duvido, a não ser em situações extremas, né, de um blackout, que é algo que nos tira mesmo a noção, que nós paremos ou que alguém aqui pare para comentar a qualidade da sua transmissão e recepção de energia elétrica num dia comum, o que é muito comum se fazer com relação à internet. Tudo isso aponta não só a materialidade das redes, mas essa dificuldade, né, de lidar com o processo de digitalização da cultura, dificuldade essa que é ainda uma decorrência da precarização do sistema. Porém, ele já engloba aí uma série, se não a quase totalidade das rotinas da nossa vida, e é por isso que eu resisto em falar em cultura digital, em ambiente virtual, né? Isso aparece no livro aí a partir de uma composição dividida em 6 ensaios e um pressuposto que atravessa todos essas reflexões, né? Que as imagens se tornaram os elementos principais de mediação do cotidiano, ocupando, aí como a Cláudia já adiantou, algo que eu defendo, o centro da comunicação, a infraestrutura, passando pelas biotecnologias e sistemas de leitura da fisiologia dos corpos. Algo que parecia muito abstrato e que a Covid didatizou, né? A cada vez que nós passamos em uma câmera termal para ingressar em um lugar, a nossa fisiologia está sendo lida como imagem. Né? Uma imagem que nós não decodificamos, mas que contém uma série de informações e que são acionadas a cada momento que nós vamos ao caixa eletrônico e acessamos via via toque ou a própria identificação facial, o que vai cruzando, né, os nossos organismos a este mundo das imagens. Portanto, ao falar em políticas da imagem no livro, e não é à toa que esse é o próprio título, eu não estou falando apenas das associações entre política e imagem, na tradição aí assentada da instrumentalização da imagem para fins políticos, algo que vem sendo trabalhado no Ocidente, pelo menos desde os anos 30. Mas seguindo aí uma trilha aberta pelo Jacques Rancière, eu acredito, conforme eu elaboro ao longo do livro, que as imagens são, para além de um lugar da transmissão de ideias e linguagens, o próprio campo das tensões políticas na atualidade. E essa reflexão ela é feita a partir de uma tentativa de compreender os contextos de conformação
do olhar e da subjetividade na contemporaneidade e se é, e segue adiante numa discussão sobre a dadosfera propriamente dita, esse ambiente em que eu acredito que estamos todos imersos e que nos habita, né? Desde as estéticas da vigilância atuais até as pressões pela autoexposição nas redes. Isso é um pouco o pano de fundo dos dois primeiros ensaios. Já seguindo aí adiante, no terceiro, o debate se concentra mais nos impactos das mídias na cultura urbana e na produção de espaço público, que é cada vez mais interpolado pelos territórios informacionais da inteligência artificial, sistemas de reconhecimento facial, até os aplicativos de realidade aumentada, passando aí por uma miríade de sensores e também de infiltrações artísticas na arquitetura e nos interstícios aí corporativos, confrontando aí as bolhas, né, de gigantes como o Google, como o Facebook, que, que condicionam aí a nossa experiência do cotidiano. E me pergunto aí também nessa reflexão sobre essas políticas da imagem, de que forma todas essas transformações, de que forma elas engendram novos formatos de exclusão e de opressão que são ditados por essa política das imagens algorítmicas, tendo aí como exemplos, por exemplo, novas formas de expressão do racismo, o colonialismo dos dados e o perigo de algo que eu venho chamando de uma eugenia maquínica do olhar. A inteligência artificial é de tal forma condicionada pelo reconhecimento de padrões, né? Tudo que nós chamamos hoje em dia de machine learning, né? De aprendizado de máquina, é, no fundo, a capacidade de definição de padrões que possam treinar algoritmos para fazer outras coisas, nos coloca diante aí da dúvida se nós chegaremos a um ponto em que nós não teremos capacidade de reconhecer algo que fuja aos padrões pré-concebidos pelo olhar algorítmico. Essa dúvida, ela me persegue e eu a levo bastante a sério, partindo do pressuposto da nossa relação com o sistema visual embarcado, por exemplo, na perspectiva, né? É importante nós nos perguntarmos por que será que nós continuamos a nos relacionar com as imagens a partir de dispositivos como os nossos monitores, que reproduzem o olhar pela janela, engendrado aí na Renascença. Todo o desenvolvimento técnico mostra que nós já poderíamos ter telas dobráveis, telas maleáveis, telas circulares, projeções que já independem de uma superfície específica, como o monitor, como a TV, como a própria interface do celular, e a dificuldade de fazer essa ultrapassagem é a nossa
experiência histórica e semiótica que nos condiciona aí na visão do mundo a partir de um retângulo. E que, se não houver esse retângulo, nós não sabemos como compor essa visão de mundo. Daí não me parecer nem um pouco espatafúrdia a hipótese de que um mundo cada vez mais condicionado por padrões ditados pela inteligência artificial, que redunda em casos de racismo algorítmico, que são casos evidentes aí nos processos de reconhecimento facial, ou de novos modelos de censura, como o bloqueio de determinadas imagens nas redes a partir da identificação de alguns parâmetros da imagem, que uma das dimensões mais problemáticas dessa nossa experiência histórica, desta política das imagens algorítmicas, dessa política das imagens da dadosfera, é uma possível eugenia maquínica do olhar. Um destaque especial aí nas discussões do livro é dado ao aspecto talvez mais perturbador desta cultura das imagens algorítmicas, imagens que são invisíveis e veem pelos nossos olhos, né? É importante ter em mente uma necessidade aí de discutir um outro letramento que nos permita entender algo que parece muito banal, que é computadores não enxergam. Bom, isso todos nós sabemos. Mas, quando nós acreditamos que existe alguma personalização de relação, ó, o Instagram bloqueou a minha imagem, ou ó, o Instagram é moralista e, portanto, derruba todas as imagens de seios, ou de pênis, ou de nádegas que aparecem, isso precisa ser entendido a partir de uma constelação de procedimentos algorítmicos que olha a partir das instâncias que definem a construção das imagens, que não são meandros reconhecíveis por nós, mas que se valem daquilo que nós olhamos para construir os seus parâmetros de reconhecimento. Em síntese, quando nós falamos em visão computacional, nós não estamos falando num computador que enxerga como um humano. Nós estamos falando de sistemas que mapeiam, né, as camadas constitutivas das imagens e, a partir dessas camadas, definem algumas regras. São uma evolução, por assim dizer, daquilo que o Harun Farok chamava de imagens operacionais, né? Imagens que não são imagens que produzem representação, que são imagens que são meramente instrumentais, como essas, por exemplo, das câmeras termais, ou como essas que nos escaneiam dentro dos aeroportos, ou como essas imagens que, ou como os recursos que operam as câmeras de reconhecimento facial, né, que nos veem a partir de alguns eixos matemáticos do rosto e combinam esses eixos a informações que nós largamos aí nas redes e nos zooms da vida. Essa é uma discussão, me parece, bastante importante, porque a imagem ela é
tradicionalmente discutida no campo da representação e do visível. E a grande questão, me parece, da política das imagens contemporâneas é, é esse conjunto de imagens que vê pelos nossos olhos, ou seja, nós somos vigiados a partir dos dados que nós disponibilizamos e não a partir e, na maior parte das vezes, dados que nós disponibilizamos voluntariamente, e é isso que faz desses dados dados mais qualificados sobre nós mesmos. Né? Isso tem uma série de implicações, óbvio, no âmbito das nossas relações com a vigilância no cotidiano, ao ponto da vigilância ter se tornado um paradigma estético, ou seja, a vigilância hoje é uma das linguagens do imaginário coletivo. Né? Basta nós vermos como elas passam a construir a visualidade, por exemplo, de séries populares na Netflix, na Amazon e HBO, ou mesmo no cinema, deixando de ser um tema para se constituir como o próprio caudal aí a partir do qual se elabora a representação. Né? E, enfim, isso certamente impacta as nossas formas de memorizar, né? A cultura da memória no tempo do digital, ela é impossível de ser pensada fora do âmbito dessa produção massiva de imagens, né? Até porque nós vivemos, parece que, um fenômeno aí de overdocumentação, né? Em que a cada momento nós produzimos registros sobre todas as nossas etapas, e é esse caudal aí de essa piscina de dados que nós construímos em torno de nós mesmos, o que constitui o que é a regra fundamental de elaboração desse mundo de imagens invisíveis que vêm pelos nossos olhos. Né? O livro termina aí com uma reflexão que parte sobre da cultura da memória no tempo do digital, aos novos negacionismos históricos mediados por inteligência artificial. Né? Então, gostaria de destacar que essa cultura da memória, que alimenta essa overdocumentação, que, por sua vez, retroalimenta essa máquina de imagens que olham pelos nossos olhos, tem tem uma outra dimensão bastante complexa do ponto de vista político, que é a forma como ela calibra novos negacionismos históricos mediados por inteligências artificiais. Né? Basta nós lembrarmos daquele deepfake famoso do Obama fazendo um discurso contra os Panteras Negras, né? É um dos primeiros deepfakes históricos, né? E até instalações como uma que é bastante comentada no livro, que é In Event of a Moon Disaster, né? No caso de um desastre lunar, que é uma instalação em que uma série de registros
audiovisuais do Nixon foram utilizados para treinar uma inteligência artificial, a fim de que o Nixon fizesse um discurso que nós, não terraplanistas, sabemos que nunca foi feito, que era o discurso que ele faria caso a Apollo 11 não houvesse aterrissado na Lua. Esse discurso estava pronto, é óbvio, uma ação dessa magnitude num império como os Estados Unidos, óbvio que pressupunha que sim, um desastre pode ocorrer e teremos que ir à televisão reportar ao público, mas a partir da existência desse discurso de tecnologias de deepfake, o Nixon foi colocado na TV nessa instalação da Francesca Panetta, uma diretora do MIT Lab, para fazer esse discurso ao vivo. A instalação é muito interessante porque ela é ambientada num set de uma casa, de uma sala dos anos 60, mas o vídeo na íntegra está na internet e ele é acessível pelos códigos QR que estão no livro ou, para quem tem edição eletrônica, diretamente pelos links das notas que estão publicadas. Mas é uma chave para entender como todas essas tecnologias, em especial os deepfakes, que estão em tudo, né? Estão nesses aplicativos como o Deep Nostalgia, que fez um sucesso danado no começo do ano, em que você pode ainda, né, animar fotos antigas, elas ganham reações humanas e que vai criando essa porta aberta e para nós que vivemos um contexto aí desse furor conservador, bolsonarista, de grande preocupação. Né? Imaginem discursos agora que possam, de fato, reviver a ditadura militar de 64 como um atestado do quanto aquilo foi saudável para o país. Uma coisa é esses delirantes berrando na frente da Fiesp pela volta da ditadura militar. Outra é você ter personagens, por exemplo, líderes de esquerda, como Marighella, por exemplo, que aparecessem falando discursos pró-ditadura militar, lembrando que deepfake não é pós-produção. Não adianta vir com aquele argumento, os stalinistas já faziam isso, eles tiraram o Trotsky das fotos, os nazistas fizeram isso várias vezes. Deepfake não é pós-produção. Deepfake é uma imagem algorítmica feita a partir de comportamentos embutidos na imagem, onde não existe dublagem, os músculos do rosto, os movimentos do olhar, as tonalidades da voz, a respiração, a imagem do sujeito é inteiramente replicada por procedimentos de inteligência artificial. E aí é inevitável, né, discutir, em particular, o caso do governo Bolsonaro, e é com isso que o livro termina com um longo ensaio aí sobre a instrumentalização das redes pela extrema-direita nacional, o papel fundamental aí dos memes e a vida durante o desgoverno da crise sanitária do coronavírus, que é uma pandemia não só sanitária, mas uma pandemia de imagens, tanto que estamos aqui nós dentro da
imagem. Eu gostaria de finalizar só chamando a atenção para uma questão que é óbvio, mas tratada de forma mais aprofundada no livro, que é esse fenômeno, né, dessa espessura da dadosfera dada pela pandemia e o quanto isso nos traz a essa dimensão ambivalente da cultura digital e nos coloca diante da sua materialidade, da sua perversidade. Né? Pensar que nós, pelas lentes, aí vendo o mundo pelas lentes do capitaloceno, é fundamental que nós pensemos uma outra ecologia das imagens, não só pelos desastres políticos imediatos, como os que nós vivemos hoje no Brasil, mas pela escala planetária desse desastre. Né? Nós tendemos a lidar com as imagens não só ainda nessa abordagem tradicional no campo das representações, mas como algo que se dá no campo do visível e no campo do sensível, esquecendo que a imagem digital ela tem um impacto no que diz respeito a uma massa absurda de lixo eletrônico e de consumo energético que se nós não tomarmos consciência agora, diante aí do desastre do coronavírus, pode impactar sensivelmente o planeta nos próximos anos. Tem alguns dados aí estarrecedores no livro, só para fechar, onde, enfim, eu comento justamente o que é que restaria, quais seriam, o que seria a escala do impacto desse consumo desenfreado de imagens no âmbito aí da pandemia do coronavírus, né? Que é algo que chega aí na escala de se nós tivéssemos que compensar a pegada aí de carbono do consumo dessas imagens que foram basicamente a quantidade de horas de transmissão em streaming, especialmente da Netflix e de serviços como o Zoom em particular, a pegada terrestre disso é de mais ou menos 3.400 quilômetros quadrados, ou seja, é a cidade do México, a cidade do Rio de Janeiro e de Nova York juntas. Né? E esse aumento desenfreado pode fazer a pegada de carbono chegar aí até o fim desse ano, e que já está próximo, a mais de 34 milhões de toneladas de CO2. Né? Só para dar uma escala e terminar e passar um pouco a palavra para a gente fazer uma conversa, esse aumento aí de emissões de carbono, ela exigiria já uma floresta com o dobro do tamanho de Portugal. E se nós pensarmos na escala da pegada hídrica, ela seria algo como quase 318 mil piscinas olímpicas, né? Ou algo na escala terrestre, da pegada terrestre, do tamanho de Los Angeles, uma Los Angeles inteira, para compensar esse delírio. Né? E eu repito, um dos nós górdios do custo ambiental da internet
são as imagens e, especialmente, os serviços de streaming. Por isso, é, é que eu insisto na necessidade de nós pensarmos aí um ecossistema, outro, da cultura e da digitalização das nossas vidas, né? Um ecossistema que inclua, que seja pensado a partir dessa dimensão política das imagens, não pelo uso político das imagens, mas sim essa dimensão que vai das estéticas da vigilância à própria saúde, né? Do planeta como um todo. Eu acho que com isso introduzir algumas questões que estão aí no centro do livro e que apontam para essa uma reflexão sobre a importância de uma reflexão sobre a imagem para além da representação e como campo político fulcral das disputas simbólicas e materiais da nossa atualidade. Acho que eu já falei mais do que eu tinha dito para a Cláudia, que eu ia tomar de tempo, então sou toda ouvidos aqui. Acabo de ver que estou encontrando um super amigo queridíssimo que eu não vejo há muito tempo, já valeu aqui o encontro, que é o André Fischer, que está aqui no nosso nesse encontro e, enfim, apesar do desastre planetário que isso causa, permite aí essas brechas, né, que não dá para negar que são importantes também. Ok, Bom, eu vou Gisele. tomar um chá. Vocês falam agora, né? Tá bom, obrigada. Obrigada. Vou abrir aqui para perguntas, a gente já tem uma do pessoal que está na sala, mas o João quer fazer uma primeiro, então o João faz a dele e depois a gente segue para o debate com o pessoal, tá? Não, Cláudia, deixa o pessoal. André está aí, André, por favor. A Gisele falou de você, agora você tem que dizer oi. Eu tô assistindo aqui, saí de um congresso justamente para assistir a Gisele, dar um beijo. Gisele, não sei se você acompanhou essa semana, a OpenAI abriu o código do GPT-3, o acesso ao GPT-3, né, para o público, né, tirou a lista de espera, certamente às vésperas do lançamento do GPT-4. E é uma inteligência artificial, nesse caso não é exatamente diretamente de imagens, né, voltada a texto, mas isso certamente tem um impacto na criação de roteiros, né? Isso vai ter um impacto mais para frente, né? Imediatamente também, acho que na produção de imagens. Como é que você vê esse avanço, essa liberalização? Porque a OpenAI surgiu como uma empresa teoricamente sem fins lucrativos, depois ela abriu capital, né? Então tinha uma intenção toda do avanço da ciência, do uso da inteligência artificial, e muito rapidamente se tornou um projeto com fins lucrativos, né? Queria que você dissesse como é que você vê esses limites aí, né, entre o que é de acesso público, no caso da inteligência artificial, né, dessas ferramentas. E você mencionou aí o Capital Oceano, enfim, como que você enxerga essas questões? E dá beijo também. Oh, olha só, sim, no campo das imagens, o que domina ainda são as redes adversárias generativas, né? As GANs, Generative Adversarial Networks, e as transferências de estilo, e é isso que é, inclusive, a receita de um bom deepfake. E no campo, outra questão de ponta no âmbito da inteligência artificial é sempre essa nossa cultura antropocêntrica, o computador adquirir a capacidade de
pensar a partir da linguagem natural. Isso é super importante para sistemas, por exemplo, de tradução, como os do Google, para novas obras, né? Eu, inclusive, tenho aí, ó, vou ter o privilégio de semana que vem, na Flip, discutir com o autor que é o cara, né? Quer dizer, ele odiaria, ela odiaria que eu falasse, ele é o cara, né? Quando já fez a transição e tudo, mas que é uma maravilhosa que escreveu o livro mais importante aí de ficção a partir de inteligência artificial e que é o criador aí do laboratório de arte e inteligência artificial do Google, né? E aí eu posso falar criador porque na época ele ainda era o criador, agora é que ele já é outra, já é they, né? Como sempre diz. Mas, assim, óbvio que abre possibilidades artísticas incríveis, né? Porque, apesar de partir desse pressuposto antropocêntrico, nos coloca aí diante da máquina mais próximo daquilo que eram as grandes utopias do Turing, né? Que era criar um universo randômico capaz de funcionar como uma página em branco, que relativizasse as diferenças. Né? Eu acompanho vários especialistas em Turing. O Turing é uma espécie de celebridade mundial e tem várias abordagens. A que eu mais fecho é que assim, não dá para abstrair que o pai da inteligência artificial estava num contexto de preconceito sistêmico tão absurdo que a inteligência artificial que ele queria criar era uma resposta para um mundo que não o aceitava, né? Assim, para quem não sabe, o Turing é o pai da computação, enfim, quebrou o enigma que era o código dos submarinos da Alemanha nazista, era gay, assumido, judeu, numa Inglaterra super preconceituosa contra tudo que não fosse o padrão eurocêntrico, e o grande prêmio que ele ganhou por ter permitido a vitória sobre o nazismo foi a castração química que o levou ao suicídio. Né? Então, acho que essa coisa da linguagem natural ela tem muito a ver com esse universo simbólico. E é muito importante de perceber como assim como todos esses queer studies são muito próximos a essas tecnologias de ponta. E não é uma coincidência. Não é uma coincidência, porque é uma outra cultura em gestação. Por outro lado, aí no que você, né, chama atenção da coisa, abriu o mesmo código, não abriu. There is no free lunch no mundo da digitalização da cultura. E é importante a abertura do código, porque é ela que vai municiar mais experimentos para criar bases de dados, datasets mais robustos. Então, quando você está usando, você está trabalhando. Né? Isso não é muito claro para o usuário comum. Então, eu tenho uma super aderência a essas tecnologias, óbvio, no que elas podem indicar para uma revisão do antropocentrismo estrutural e matriz de todos os preconceitos. Né? Mas uma discussão, uma dificuldade muito grande de lidar, coisa que a GP3 não tem, até por lidar com a linguagem verbal, com a sua necessidade de padrões que vão criar aquele mundo de eugenia maquínica que a gente estava falando. Agora, com relação à abertura do código, acho super legal e tenho sempre essa ressalva, assim,
é um mundo muito opaco e o usuário tem pouca ciência do quanto ele está trabalhando quando ele está fazendo uso desses processos. Isso é que precisa ficar mais claro, e até onde eu acompanhei a abertura em si, eu não acho que ela é clara quanto a isso. Porque, assim, que você, ao usar, você está doando o seu capital simbólico para eles. Certo. André quer falar Obrigado. certo. Gisele, a gente tem aqui uma pergunta do Fabiano Liporoni, que está na sala com a gente. Ele fala, acompanha o trabalho da professora Gisele há muito tempo, desde as obras dela no Second Life, e queria saber o que ela pensa do Meta, se é o próximo passo mesmo, ou se é a mesma coisa de um monte do que já foi feito, só com verniz Zuckerbergiano. Precisamos ter medo? Fabiano pergunta. Tudo que vem do Facebook a gente precisa ter medo. Tudo. É a coisa mais opaca já criada. Por outro lado, é óbvio, é uma revolução. A gente adora. Assim, nós amamos odiar o Facebook como empresa. Agora nós vamos amar odiar o Meta. Né? Saiu uma camiseta de um grupo muito legal da Eslovênia, do Axioma, que é com o logo do Meta, que é metástase. Né? Nós vamos entrar em metástase mundial, com doentes compulsórios. Então, eu acho que o medo é o medo assim, dessa coleta massiva. Eu acho que a Cambridge Analytica foi a última palavra. Assim, se vocês ainda acreditavam na privacidade, podem acabar por aqui. Óbvio, a primeira coisa que eu olho vendo esse meta, eu falei, não, gente, outro Second Life eu não dou conta. Né? Second Life foi um sistema para os jovens que estão aqui, que bombou mais ou menos entre 2007 e 2008, fracassou totalmente, e era isso, era a cultura do metaverso. Eu acho que o que as redes mostraram é que o homem é um ser político, seu lugar é a rua, a polis, e não o escritório, que gente precisa de gente, que a gente precisa da imprevisibilidade, que é isso o que é a dinâmica mais interessante do social. Então, eu sou muito refratária à ideia de que nós vamos migrar para essa coisa que eu tende a ressuscitar esse modelo da oposição real virtual. Se vai pegar, provavelmente sim. Primeiro, porque hoje a internet dá conta desse consumo de dados que a época do Second Life não dava. Você precisava ter uma conexão muito boa, ninguém tinha. Os computadores e as placas de vídeo eram ruins. É isso que eu falo quando eu falo assim, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ecossistêmica da coisa. Então, desse ponto de vista, deve ser muito mais sucesso. A outra razão de sucesso é o próprio algoritmo do Facebook, que é essa coisa que não só controla você, mas controla a sua vida, de modo que tem uma demanda por você estar dentro. Né? Não tem uma coisa, não dá para você chegar e falar assim, sair, não estarei, não me pronuncio mais em redes sociais, porque é um risco de desaparecimento, morte social. Né? É uma coisa muito complicada. Então, deve ser. Agora, tudo o que aconteceu depois da Covid, para mim, eu imagino que o André faça eco do que eu vou falar, é uma espécie de ressuscita anos 90. É um tal, assim, olha, eu lembro como a gente falava, ai, nossa, vai ter vídeo performance, vai ter visita virtual nos museus. E por que essas coisas não vingaram? Porque elas são chatíssimas. Porque é uma coisa que não funciona, por melhor que sejam hoje tecnicamente. Tem determinadas coisas
que não pertencem ao universo da digitalização da cultura. Então, assim, sendo um produto do Facebook, com certeza isso vai ser bem sucedido, porque vai coletar muito mais metadados das pessoas, porque vai conseguir uma quantidade, sugar tudo o que ainda resta de mínima fronteira, isso eu não entrego nas redes, porque ela não é uma entrega verbal, né? É muito mais rica em 3D e todo o complexo de relações que isso implica. A represa disso, a barreira, é que ninguém quer morar no virtual. Essa história de universo paralelo é muito anos 90, não rolou, não deu certo, e a rua ainda é muito melhor do que viver atrás do monitor. Então, se isso se expandir a um ponto de começar a se tridimensionalizar no espaço, assim, fechando a resposta, eu abro o livro com Blade Runner porque eu falo da cena, né? Especialmente a tudo que o Blade Runner 1, né, descrevia e que, de fato, se tornou o nosso presente. Só não tem ainda carros voadores. O resto tem tudo. Especialmente aquilo que a gente achava, uau, nos anos 80, que aquela gueixa comendo pílulas num painel eletrônico. E no Blade Runner 2049 aparece a Joy, aquela mulher aplicativo, que em 3D holográfico, né, numa escala urbana monumental. E é provavelmente o next step da imagem. Nós vamos conviver afetivamente com. Serão as nossas novas bonecas de plástico. Né? Só que elas têm reações, meio Westworld, daquela série, né? Não tem aquela cara de prateada, não tem mais aquela pele plástica, é uma imagem de corpo, de carne e osso. Né? Nesse sentido, se o metaverso for nessa direção, e eu acho que é um ensaio, o que está sendo feito, será irreversível. E aí cruza com aquilo que o André estava perguntando. E isso pode ser culturalmente muito interessante, assim, na nossa ruptura com o antropocentrismo. Assim, você vai casar com uma imagem, você vai ter uma imagem, enfim, uma imagem de fato afetiva, e isso pode ser um outro paradigma cultural muito interessante, que já estava na pauta dos trabalhos, por exemplo, do Eduardo Kac, com a Alba, com a coelha fluorescente, que é como é que você lida afetivamente com seres criados em laboratório. Certo. Gisele, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem um trecho do seu livro, no Memória Botox, no capítulo 5, que você fala muito do futuro sem rugas, né? E dessa ideia, que quando você cita o Andreas Huyssen, que a gente já não é capaz de criar ruínas, mas a gente cria escombros hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para esse mundo que você fala que é um mundo sem pontas, um mundo em tom pastel, de letras redondas, esse design desse novo mundo que não tem conflito, né, de uma certa forma, que me lembra muito o Jonathan Crary, no 24/7, quando ele fala que a gente está perdendo as subjetividades, né, e essas subjetividades vão sendo aplacadas e amaciadas, e os corpos vão sendo docilizados de uma certa forma, e a nossa sensibilidade também, né, vai sendo colonizada de uma certa forma e monetizada o tempo todo. E queria que você falasse um pouco sobre esse mundo sem frustração, ou sem discordância, ou sem descontentamento que a gente parece viver nele, dessa forma. Cláudia, eu acho que você pegou num dos pontos que assim, mais me interessam, né, que é essa discussão sobre memória e estéticas da memória e a nossa incapacidade
de lidar com o passado em todas as instâncias. E acho que a coisa das rugas é a mais a fronteira mais visível, né, desse processo de incapacidade de lidar com as asperezas do tempo. Né? Então, todos os aplicativos, eles limpam rugas, só se fala em imagens cada vez mais definidas e, ao mesmo tempo, o design vai acompanhando isso num mundo que não machuca. Né? Essa fala do Huyssen é muito contundente. O Huyssen fala isso pensando aí no pós-Segunda Guerra, né? Olhando para a Alemanha destruída. E falava, isso não é uma ruína, porque a ruína, lembrando daquele imaginário benjaminiano, a ruína é uma potência de futuro num passado que é pura passagem de tempo. Né? Ele é sempre essa volta que vai virar outra coisa. A ruína ela não termina em si, né? Ela é o tempo em transformação. E quando o Huyssen fala nós não criamos ruínas, nós criamos escombros, é porque desde meados do século XX nós estamos apostando sistematicamente no aborto do passado e na desvinculação entre o futuro, o presente e o passado. E essa estética de um mundo sem pontas, de um mundo sem rugas, ela é a manifestação simbólica desse horizonte do capital. Né? É uma coisa assim, muito profunda e perversa, mas é a epistemologia do nosso presente, é não ter passado e ser futuro antes de ser agora. Eu vejo isso também e me lembro de um fato muito corriqueiro, mas que acabou de acontecer há pouco tempo com a Kate Winslet, a atriz, né, que quando fez aquela série Mare of Easttown para a HBO, pediu para não mudarem no Photoshop as fotos dela, que ela queria que aparecessem as fotos dela como ela é, com a barriga, ou com as rugas, ou com, enfim, com todas as linhas do corpo real dela, e que ela não fosse modificada no material de divulgação. Assim. Então, isso, para mim, tem uma simbologia muito grande em relação a tudo isso que a gente está conversando. Né? Assim, é uma atriz muito presente, muito atuante, e, ao mesmo tempo, isso que ela fez tem tem um volume alto, né, naquilo que a gente consegue perceber aí nesse universo, né? Não, Cláudia, assim, esse exemplo é bárbaro, porque é onde você percebe o quanto essa memória Botox é uma dimensão dessa eugenia maquínica. Né? Assim, a ruga, a flacidez, elas são imperfeições que precisam ser corrigidas. E por que elas são imperfeições? Porque elas tiram a imagem do padrão. Para mim, algo mais assustador nessa discussão foi quando a Angelina Jolie foi estrelar a Tomb Raider e ela foi refeita, não a Tomb Raider, a Angelina Jolie, para fazer a boneca, ela foi poligonizada por anabolizantes, por botox, por sei lá, mas por silicone, até ela ficar igual à boneca. Né? Então, tem uma inversão, né, daquela coisa assim, de todas as mulheres que sonhavam em ser Jane Fonda, por mais misógino que esse mundo fosse, e que hoje tem como referência aquela que sai do ambiente dos games ou que é o que povoa
a televisão atual, e daí eu concordar totalmente com você, é de uma radicalidade total ela ter exigido, porque ela foi uma das produtoras da série, né? Que ela não seria alisada pelos Exatamente. aplicativos de inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, não é um robô. O Photoshop, tudo já tem inteligência artificial, né? E o que leva a gente muito nessa discussão do racismo algoritmo mesmo, né? Algorítmico, que você levanta também no livro, essa violência da digitalização da vida mesmo, né? Me lembra muito Exato. o Coded Bias, aquele documentário que está na Netflix, que a Joy Bulawami fala desse racismo algorítmico, porque ela é negra, e o aplicativo que ela criou para reconhecimento facial não reconhece porque ela é negra, não a reconhece porque ela é negra, né? Reconhece só pessoas de pele branca. Então, isso é um negócio brutal, assim, né? A gente lida com esse tipo de informação que vai criando no ambiente digital, né? No ambiente que a gente vive totalmente, essa noção de que o belo é esse eurocêntrico, essa noção de branqueamento da sociedade. Né? Sim. João, queria falar? Seu microfone está mutado. Não, só agradecer mais uma vez a Gisele por essa paciência. Gostei muito, claro, a gente, na verdade, aqui no Brasil, nós não temos contato com esse pensamento que você trouxe nesse texto, e já fazia tempo que não tínhamos no Brasil uma reflexão assim. É muito curioso, né? Nós temos uma literatura que chega de fora, mas o pensamento aqui no Brasil é muito escasso, né? Então, primeiro, agradecer até a surpresa, que a gente esquece desse referencial. Cadê o Rancière? Cadê o Dubois? Onde é que estão esses caras? Essa reflexão que fizemos nos anos 60, que você resgata e traz para o contemporâneo. Quem faz isso no Brasil? Ok, ainda bem que tem uma Gisele que faz isso. Estamos salvos, estamos, né, recuperados. Acho importante também aquilo que você falou no início, né, a teoria e a prática. Eu penso que a prática é a única coisa que nos tira do conforto mesmo, assim, do lugar comum, como professores, né? Senão, a tendência é a gente repetir o script do programa de ensino, que hoje até está na moda, né? A camisa de força. Você falou algo que não estava no programa. A universidade passou a ser um segundo grau terrível nesse aspecto. Mas quando você faz a prática, automaticamente a tua sabedoria vai para outro lugar, fica um pensamento nômade, não tem como retornar ao lugar de antes. E isso eu acho que é uma coisa que é muito raro também na academia, o corpo docente que se vê através da experiência prática, porque toda a ênfase é colocada na grade da CAPES, na produtividade, que é outro registro. E gostei muito também da sua fala, que eu acho que é a mais radical de todas que você fez. O único ato de resistência, eu pessoalmente que vejo hoje, é voltar para a praça, voltar a conversar. Não precisamos fazer mais nada que isso. Absolutamente mais nada, nada, nada. O único problema é que esquecemos como se faz isso, né? Dentro dessa política de imagem que a governança se perdeu, eu vejo assim que as pessoas perderam a familiaridade comum. Ninguém mais sabe conversar naturalmente. Oi, boa tarde, eu sou o João, quero conversar contigo. A pessoa perguntar, mas por quê? Para quê? Qual a sua intenção? Há um policiamento, há aquela coisa, né? Não me siga, ao contrário do mundo digital, não me curta, não me siga. Tudo que você aprende no mundo digital, se você praticar no mundo físico, você vai preso em 24 horas. Se você chegar para alguém na rua e dizer, eu curti você, é assédio. No mundo digital é ok, né? Se você dizer que estou te seguindo, chama a polícia. Esse cara está stalkeando minha vida. Como é que a humanidade perdeu o domínio do público, né? Da conversa, do estar junto, aquela coisa, né? De alguém trabalhando, mexendo num bueiro, chega um, chega dois, chega três, e passa a ser uma conversa do cotidiano, onde é que as trocas subjetivas acontecem e as experiências são refeitas, né? Essa radicalidade que eu gostei da tua fala e eu encontrei no teu texto, e acho que a gente precisa realmente ter essa reflexão, né, com a gente
guardar essa tua fala, esses aspectos e outros que são, né, básicos, mas gosto muito do pressuposto da política da imagem. Isso também eu queria resgatar dessa sua apresentação. Por que é que nós estamos refém da janela, do retângulo, né? Que política da imagem é essa, do qual todo jovem é sabedor do que o conteúdo não está mais refém, o conteúdo se dispersou, ele circula por todos os lugares, e a prática do TikTok, a prática é disso mesmo, né? E, ao mesmo tempo, a educação formal volta-se para o retângulo, volta-se para as mídias convencionais, e são duas práticas que eu vejo assim, uma esquizofrenia no campo da imagem, né? Uma dentro do quadrado e uma outra que é informal, que não tem nada a ver, e não se decide qual é a política que se quer na vida, e, na verdade, esse paradigma tem encrencado porque eu não vejo na escola brasileira, na academia brasileira, um pensamento, e é aí que eu queria te dar parabéns, que ultrapasse, que saia do retângulo. Nós sabemos disso, nós sabemos que esse campo é um campo extremamente restrito, né, reduzido esse pensamento, porque o antigo paradigma, né, do retângulo, ele está envolto numa economia, ele está envolto num modelo de distribuição, na verdade, do sujeito que se acha ainda portador de um saber diante da imagem, e ele se identifica no seu distanciamento, na sua leitura de imagem, e não se dá conta que ele pisoteia a imagem. E a verdadeira política da imagem seria fazer ela circular de acordo com, aí sim, né, de acordo com o entendimento dessa questão. Mas não podemos fazer esse andar, né? Nos é tirado o fôlego para fazer esse andar, porque prevalece a política, né, da tela, da grade, né, do qual a imagem não se desprende. Então, na verdade, é mais um comentário, é dar um parabéns, e também acho que, então, tem coisas sacadas, né? Eu fiquei... Algo que sempre pensei o meme como a escritura de um trauma, falei, puxa vida, alguma coisa que veio do teu texto, eu entendi dessa maneira, eu falei, mas é um pensamento muito bacana, todo meme é a escritura de um trauma, quer dizer, de um acontecimento traumático, então não é aquilo que é o meme é mais do que isso. Realmente a sociedade é super fraturada, porque o Brasil é o campeão mundial de trauma. Complexa questão. Mas, Que ótimo. assim, eu acho que são comentários mesmo passageiros. Se fosse perguntar, fazer uma questão, seria exatamente nesse campo da resistência, mas você comenta, na verdade, todos os exemplos, todas as obras citadas, todos os comentários são caminhos, mas no campo da arte, né, quando a gente quer pensar no sentido de uma resistência, se depara com um ativismo, né, coletivo, que a próprio capitalismo do algoritmo trouxe. Todos nós somos militantes. Tem uma promiscuidade nesse campo, que é uma disputa até quem é mais militante de quê, né? Já não é mais sobre o que militamos, mas assim, como é que eu me promovo na militância? Agora, se a minha militância é vender frutas na rua ou vender filme, tanto faz, eu tenho que me promover no campo da militância. É o único campo que agora nós temos liberdade de sermos livres, né, militantes. E o quanto sabemos que isso é uma política da imagem cuja governança escapa a nós e inclusive ao próprio Estado, né? As imagens que circulam pelo mundo não tem mais, né? Eu não sei se você quer fazer um comentário sobre essa questão, mas me parece assim tão dramática, né? Um certo. Não, Mas muito acho obrigado. que, nossa, o que eu poderia complementar, eu só poderia agradecer a sua leitura tão generosa. Acho sim, eu fiz questão de citar artistas brasileiros, pensadores brasileiros, porque acho que nós temos um repertório, e um repertório também que dialoga com autores que eu ainda não entendi como é que saíram do nosso raio de discussão. Assim, nós entramos nessa lógica, está falando do fast food, que assim, é só o artigo que foi publicado ontem que é importante.
o que foi publicado há 30 anos atrás já não ilumina mais. Então, isso é fundamental para mim, que se perceba que o livro tem, sim, uma dose de militância nesse sentido, de resgate de um pensamento, de atualização de um pensamento e da necessidade de nós pensarmos a partir do Brasil. Eu não tinha como acabar esse livro sem falar do Brasil. Eu cheguei num ponto e falei assim, gente, mas tudo isso é genérico? Como é que isso nos afeta? E nós estamos num momento aqui que nós precisamos estar atentos, não para o que é dito de manhã e desdito à noite, mas por essa engenharia, por essa arquitetura de políticas negacionistas a partir das imagens, que no nosso caso, olha, eu só posso agradecer os comentários. Nós que agradecemos muito, muito, Gisele. Não queremos mais tomar seu tempo, sabemos que temos um compromisso. Não sei, Cláudia, se alguém mais tem alguma questão. Não, acho que é isso. A gente precisa encerrar mesmo. A Gisele tem um compromisso daqui a alguns minutos também. Então, tomar uma água, pelo menos, né? Para poder estar... Tomar uma água, gente, um cafezinho para agora vestir o drama dos monumentos. Tá. Não, eu atuo nessa área porque eu preciso, como o João falou, eu preciso estar no espaço público. Nem que seja só a reflexão nesse momento, mas o corpo a corpo é ali na rua, gente. É ali, não tenho dúvida. É ali que acontece. Não tem outro lugar, é ali que acontece. A pessoa comum ali que tal coisa. Gisele, precisamos que você, quando passar ao fim do mundo, venha nos visitar, por favor. Mais que a Cláudia e o André estão aqui. Vou adorar. A Cláudia e o André trazem você daí. Sem problema. Tá ótimo, gente. Vai ser um prazer. Prazer nosso. Estão me chamando já aqui desesperadamente. Tá bom. Desculpem. Muito obrigada, Gisele, pela obrigada a vocês. Obrigado. Até a próxima. Até logo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. A todos. Tchau.